Olá, que bom ter você novamente aqui com a gente. Nós vamos aqui dar sequência ao nosso estudo. Na aula número 6 que nós terminamos, nós falamos sobre a origem de Lúcifer, a origem do querubim, anjo criado por Deus, e depois o anjo que foi, que decaiu, acabou sendo expulso do céu. E nós aqui falamos aqui das suas qualidades, falamos aqui dos atributos de Lúcifer, do diabo, e nós aqui demos uma boa introdução. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre a hierarquia dos anjos, falar as posições de cada anjo, como que os anjos são, eles são separados no céu, as funções. Então vai ter uma aula que nós vamos falar sobre os anjos. E hoje nós vamos aqui dar sequência falando sobre o livro de Gênesis, A gente vem falando sobre a Bíblia e cada aula a gente vai dando aqui, colocando os pontos principais para que possamos aprender. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, SEB Brasilândia no YouTube e SEB Brasilândia também no Facebook. Seja o nosso convidado a fazer parte aí desse estudo bíblico, Nós queremos aí, com a intenção desse estudo bíblico, fazer com que as pessoas que têm dificuldade de aprender, as pessoas que querem aprender, está aberto a todos, tá bom? Então vamos seguir a nossa aula. Eu gostaria de começar aqui lendo João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, tá? Deixei marcadinho aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Diz assim, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, tá? Lembrando que nós tratamos assim, capítulo é um número bem grandão e os versículos são aqueles que seguem o capítulo, tá bom? Então, toda vez que a gente falar capítulo, é um número grandão e os versículos são os pequenininhos, Daí vem versículo 1, versículo 2, tem capítulo que vai até o 45, 53, 70, Tem outros que são poucos, Então, nós vamos ler aqui Evangelho de São João, capítulo 1 e versículo 1, tá bom? Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada o que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas que não podem derrotá-lo. Eu li do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? No princípio, como em outras aqui, eu estou lendo numa linguagem de hoje, mas talvez aí na tua Bíblia seja assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O que é o verbo? O verbo, João estava querendo dizer que o verbo representa o quê? Verbo representa poder da palavra. E a palavra representado aqui, Eu fiz questão de escrever aqui a Trindade, como nós podemos ver a Deus. Então Deus, ele está dividido em três, Quando nós falamos a Trindade, Deus está dividido em três. Nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem pessoas que confundem muito, mas Deus ele é os três ao mesmo tempo, ou cada um é um ser, Então, para que você entenda, cada um é um ser. Então, nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus que é Filho, que nós chamamos de Deus Filho, que é, na verdade, Jesus, e o Espírito de Deus que habita em nossas vidas nos dias de hoje, é o Espírito Santo, tá? Então, quando Deus ele começa a formar, quando Deus começa a criar, logo após a queda de Lúcifer na terra, a terra estava sem forma, a terra estava vazia. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, como que a terra estava. Diz assim, Gênesis capítulo 1, lembra do capítulo? Versículo 1 em diante, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ali
nesse momento, Deus começa então a criar todas as coisas, a refazer a terra. Então significa que, nesse texto, esse texto ele não fala que Deus estava criando a terra. Ele começa iniciando que a terra estava sem forma e a terra estava vazia. Então o Senhor começa a preparar todo um cenário e depois o homem vem, né? Deus começa então o plano, né? Ele começa a planejar para colocar o homem ali. Então eu dividi o livro de Gênesis para a gente poder estudar legal, para a gente poder entender o livro de Gênesis em 3 partes, né? Eu dividi em 3 partes. Por quê? A primeira parte é a criação de Deus, Deus criando todas as coisas, os céus, a terra, o mar, né? As estrelas, a divisão de terra e água. O Senhor vai criando dia e noite. Então, a criação. Em segundo lugar, o Senhor cria ali o plano, né? O plano de Deus para aquele projeto que ele estava começando. Então a gente vê o plano de Deus sendo montado e depois a gente vê o plano de Deus sendo restaurado e o propósito de Deus para com aquela criação que ele estava fazendo. Em terceiro lugar, a gente vê a criação de um povo, tá? Então, nós podemos perceber aqui nesta aula que nós vamos falar sobre a criação, né? Então, esse estudo nós vamos fazer por partes, vamos estar dividindo, vamos estar falando, compartilhando, e é importante que você esteja bem atento para que você não perca esses detalhes. Como nós lemos em João, que diz assim, no princípio, né, o verbo estava com Deus, o verbo significa o poder da palavra, guarda isso aqui. Então, significa, João estava querendo dizer que Jesus representa a palavra de Deus. Jesus era o cumprimento da palavra. Então Deus falava assim, haja luz, então Jesus ia lá e produzia luz e realizava. Eles estavam automaticamente trabalhando. Então, quando Deus vai para criar o homem, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja que Deus não está fazendo nada sozinho. Se ele estivesse produzindo sozinho, ele poderia dizer assim, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Não, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava aqui contribuindo para que Deus Filho e o Espírito Santo pudessem compartilhar da criação do Senhor. Em tudo isso que eu aprendo, que Deus, ele sempre quer compartilhar. Eu consigo entender, por isso que é importante nós estarmos lendo a palavra do Senhor, para nós entendermos quem é o Deus que nós adoramos. Porque muitas das vezes o cristão ele vai na igreja, ele ouve uma palavra, ele canta, ele adora, mas ele não sabe quem é o Deus que ele está adorando. É importante que você que é um frequentador, você que quer conhecer a Deus, é importante você conhecer como ele age, quais são as atitudes de Deus, para que quando você for orar, para que você for quando cantar, quando você for ler a Bíblia, você saiba para quem e por que você está fazendo tudo aquilo. Então nós precisamos entender o porquê das coisas, né? O ser humano ele tem essa necessidade de entender. E nós percebemos aqui que Deus nada mais é do que todo-poderoso. Ninguém criou a Deus. Não aparece em nenhum momento assim, olha, Deus foi criado no ano tal, no dia tal. Não, Deus já existia. Antes de todas as coisas, Deus já existia. E nós queremos ensinar a cada um de vocês, e também nós estamos aprendendo junto, que na verdade Deus queria compartilhar o seu poder, a sua glória com... Primeiro ele criou os anjos e agora ele estava criando um ser que não era dotado de poderes, né? Os anjos eles tinham um determinado poder, aqueles poderes de transformação. Você vai ver muito na Bíblia que os anjos eles tinham um poder de transformação no seu próprio corpo, né? Então os anjos, quando a gente vai estudar um pouquinho, quando a gente for nessa aula falar sobre anjos, você vai ver que os anjos são totalmente diferentes como nós, seres humanos, né? Eles foram constituídos diferentes e eles tinham um poder de se transformar como nós, né? De fazer sair daquele ser
do céu, de anjo, né, de aparência de anjo, para um ser humano. Porque quando o anjo vai levar a mensagem, a Bíblia fala que um anjo foi levar a mensagem para Maria, um anjo foi falar com Gideão, um anjo falou com Jacó, né? A Bíblia fala que Jacó lutou contra um anjo. Então, quando nós vemos essas manifestações de anjos, né, tanto que os anjos foram levar o recado para o sobrinho de Abraão, que era Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Esses dois anjos que entraram em Sodoma e Gomorra, eles eram tão atraentes, tão bonitos, que os moradores de Sodoma e Gomorra queriam se deitar com esses homens, não sabendo que eram anjos, porque eles estavam ali como seres humanos. Então, o poder do anjo, poder se transformar, desculpe, deixa eu acertar aqui. O poder do anjo de poder se transformar em ser humano era para quê? Para que o homem não viesse tomar susto ou se assustar, porque a aparência do anjo é totalmente diferente daquilo que estamos acostumados a ver, né? Tem tanta gente que fala assim, eu quero ver anjo, e quando a gente for estudar, e passar esta aula a vocês, nós vamos notar que os anjos têm uma aparência totalmente diferente daquilo que estamos acostumados a ver. Então os anjos, para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem, os anjos eles se transformavam em profetas, em homens. Então, quando o anjo ia levar uma palavra para alguém, eles entendiam que aqueles eram profetas de Deus, que eram pessoas usadas por Deus para trazer uma palavra para eles. Então, queridos, quando a Bíblia fala assim, e o anjo do Senhor apareceu a fulano e tal, e o anjo do Senhor apareceu a ciclano, e o anjo do Senhor não é da maneira como ele foi criado, mas o anjo é de forma corpórea, como eu e como você, tá? Para que o homem não viesse assustar, mas que recebesse a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós podemos entender que Deus, o fato de Deus criar os anjos, o fato de Deus permitir o diabo, né, ainda Deus poderia ter destruído o diabo e os seus anjos, ele permitiu que o diabo ficasse, ele permitiu que o diabo estivesse ali, e mais uma vez Deus mostra a sua grandeza, mostra a sua misericórdia, mostra a sua bondade, mostra o seu amor, porque Deus tem todo o poder, podia fazer todas as coisas, mas Deus mostra a sua capacidade de misericórdia, a sua capacidade de ação, de agir. Por isso, meu querido, o Deus que nós servimos é um Deus que quer compartilhar a sua glória, quer compartilhar as suas bênçãos com nós, que somos homens mortais. Havia uma qualidade específica para os anjos, porém o homem foi criado diferente. Deus fez questão de criar o homem de maneira diferente. Por isso que ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que é o quê? As qualidades, o caráter. Então, nós somos parecidos com Deus no sentido das atitudes. Então, meus queridos, eu quero dizer a você que quando Lúcifer, o anjo caído, os demônios que estavam com ele, viram Deus restaurando a terra, viram Deus trabalhando, viram Deus formando um homem, os seres humanos, daquela maneira, de barro, como o Senhor disse assim, né, que ele fez o homem do pó da terra, e assim quando termina a nossa vida, nós também voltaremos ao pó da terra. Então, é por isso que alguns filmes dizem assim, nós somos terrenos, porque fazemos parte e moramos no planeta Terra, por isso que nós somos terrenos. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa ao teu coração, que quando nós lemos o livro de Gênesis, e nós estamos aqui, a primeira coisa que temos que entender é a criação de Deus. Deus criando, Deus trabalhando, Deus compartilhando a sua grandeza, a sua glória com pessoas que são tão frágeis, tão pequenas, e por isso nós temos a atuação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade na criação. Nós podemos ver aqui também dividindo, né, eu dividi o livro de Gênesis em 3 partes, porque a primeira parte é a criação de Deus em todas as coisas, formando a terra, que nós vamos entrar em detalhes na próxima aula, né, falando com mais com mais detalhes, tá? Mas para você que vai começar a ler, a você que já leu o livro de Gênesis, aprenda
que o livro de Gênesis está dividido. Podemos dividir até em 4 partes, 5 partes, dependendo da maneira como você deseja estudar. Mas aqui eu fiz uma divisão de 3 partes para que fique bem compreendido no teu coração. Então, qual é a minha ideia? Primeiro, eu dividi o livro de Gênesis para falar da criação, para que você guarde aí no teu coração que Deus, ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas, ele preparou todas as coisas. Depois vem a segunda parte, que é o plano de Deus, né, para aquela situação que ele estava criando. Então, eu já pensei assim, puxa, dá a impressão que Deus criou o homem, de repente o homem peca, daí Deus fala assim, agora tem que fazer alguma coisa, né? Não, antes de Deus criar o homem, Deus já, porque a palavra do Senhor diz assim que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. O que é onipresente? Está presente em todos os lugares. O que é onisciente? Ele conhece todos os nossos pensamentos. E onipotente significa que Deus tem todo o poder, tá? Todo o poder, está em todos os lugares e conhece os nossos pensamentos. O salmista diz assim, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Então o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas dificuldades. E o Senhor sabia, exatamente, antes de formar até mesmo o homem, Deus já sabia que, tanto que quando Lúcifer, na aula passada que nós falamos sobre o diabo, que Lúcifer, ele acabou se corrompendo, Deus conhecia o coração de Lúcifer, e Deus também conhece o meu coração, tá? Então aqui, quando nós falamos de criação, nós estamos dizendo aqui que Deus, quando ele foi criar, ele não estava, ele depois da criação, ele falou assim, agora eu vou fazer o plano B, porque agora o homem acabou pecando, o homem acabou desobedecendo. Não, tudo que Deus fez tinha um propósito específico. Quando Deus colocou ali aquela árvore no meio do jardim, Deus também deu liberdade. Deus poderia não permitir com que Lúcifer ele viesse a ser... Lembra que eu falei que os anjos eles vão se incorporando? Eles vão entrando e tendo formas. Lúcifer ele consegue entrar, né, e trabalhar no corpo de uma serpente. A serpente não era como essa serpente que nós conhecemos, que você vê rastejando por aí. Ela é depois da maldição que Deus determinou para esse animal. Mas os estudiosos dizem que a serpente era um dos animais mais belos e era um animais, né, era um animal com muita perfeição criada por Deus. E ali naquele momento Satanás utiliza daquele animal muito belo, que chamava atenção. E é sempre assim, sempre quando, para você ter uma ideia, quando o mágico ele vai fazer um truque, quando ele vai fazer alguma coisa, uma apresentação, os mágicos, né, eles contam que eles querem chamar a atenção por uma outra situação, para que a gente nunca fique com os olhos na onde ele vai fazer aquele truque. Então a nossa atenção às vezes vai para aquele movimento de pano, vai para aquela mudança, né? Às vezes a música, às vezes as assistentes que estão do lado, vai chamar a nossa atenção. Até mesmo quando ele vai fazer com baralho, ele começa a mexer muito. Olha, tá vendo? Peguei aqui, mas ninguém fica prestando atenção no que ele vai estar fazendo por trás daqueles gestos, daquela situação. E assim o diabo trabalhou na vida do homem. Deus permitiu que o diabo trabalhasse na vida do homem. Deus permitiu de colocar aquela árvore no jardim do Éden. Então nós entendemos aqui que o livro de Gênesis, além da criação de todas as coisas, o livro de Gênesis também representa o quê? O plano de Deus. Porque o plano de Deus não é frustrado. O plano de Deus não podemos dizer assim que é como eu e você, que hoje a gente está fazendo um plano, amanhã a gente já está pensando em outro, mas o plano de Deus é perfeito. Então, naquele momento, quando Deus cria o homem, quando Deus forma o homem, Deus já sabia que naquele momento ele precisaria da ajuda do Filho para pagar o erro que o homem iria cometer. Então, quando Deus foi formar, eu creio que Jesus já se aproximou do Pai e disse assim: Pai, pode produzir, pode fazer, porque se o homem vier a pecar, e se o homem pecar, né? Jesus disse assim: eu vou na terra, eu vou passar pelas mesmas dificuldades do homem, vou
ser homem, 100% homem, para que eu possa conquistar e ser realmente a fonte de salvação na vida desse homem, né? Então aqui nós podemos ver que o propósito central na Bíblia é a salvação, é a recuperação do homem criado por Deus. Então, para que o homem também pudesse aprender, uma das coisas que eu tenho aprendido, que a gente fala assim, até hoje eu estava aqui estudando um pouquinho para pregar e na igreja, e eu estava aqui verificando que aquele povo, o povo que estava no Egito, né, aquelas 70 pessoas que entraram no Egito e passaram a ser escravo depois da morte de José, significa o quê? Que aquele povo ficou ali acomodado, porque eles tinham uma promessa. Deus já tinha dado uma promessa para eles. E Deus precisa nos ensinar a não ficarmos acomodados. E assim, todas essas situações que às vezes acontecem na nossa volta, que acontecem na nossa vida, é para que não haja acomodamento dentro de nós. Deus, ele tinha um plano para aquele homem. Deus estava já estabelecendo a marca de Jesus, o sangue de Jesus, o livramento de Jesus, a salvação através de Jesus. O Senhor também queria provar ao diabo, tanto que no livro de Jó, quando nós lemos o livro de Jó, e eu digo que o livro de Jó, ele é um livro que ele é, na sua literatura, ele foi escrito de maneira poética. Então ele mostra ali de maneira poética uma conversa entre Deus e o diabo. Lá no livro de Jó diz assim: e vinha Satanás, e Satanás veio até Deus, juntamente com os filhos de Deus. E aí Deus pergunta: de onde vens? E Satanás diz assim: eu venho de espiar a terra, de andar na terra. E aí Deus fala assim: vistes o meu servo Jó? Leia lá no livro de Jó, você vai ver Deus se orgulhoso de ver a atitude de Jó. Deus orgulhoso, falando: olha, está vendo aquele ser que é menor, que é frágil, que é pequeno? Olha só, o meu servo Jó está lá. E aí o diabo diz assim: mas também ele tem riqueza, ele tem tudo. E aí Deus fala assim: então pode tocar nas riquezas, pode tocar, porque tenha certeza que o coração de Jó é um coração firme, um coração fiel. E assim foi feito. O diabo vai e toca em todas as áreas na vida de Jó, só não toca na vida, né? Não tira a vida de Jó, mas enfermidade, família, perda, ele foi testado em todas as coisas. Por que Deus estava mostrando isso? Mostrando que o homem também foi criado frágil, porém Deus queria fazer do homem um homem forte, um homem submisso a Deus, não porque ele foi criado para ser submisso, mas submisso a Deus pela grandeza que Deus é na vida dele. Então, quando Deus começa na criação, Deus queria o quê? Trabalhar na vida do homem, mostrar a sua grandeza, compartilhar a sua grandeza com o homem, para que o homem pudesse ter entendimento, para que o homem pudesse aprender, para que o homem pudesse ter força, para que o homem pudesse ter autoridade, para que o homem, mesmo naquele ser frágil, delicado, difícil, né, porque o ser humano é difícil, é complicado, vencer todas as etapas e lutas espirituais tão limitado, mas vencendo através do poder da palavra. Então, eu dividi o livro de Gênesis em 3 partes: criação, o plano de Deus, porque ali Deus já estabeleceu o seu plano, que ele iria criar o homem, que ele iria salvar o homem através do seu filho Jesus, e que ele iria o quê? Trazer a condenação para o diabo e trazer todo aquele povo, todos aqueles seus filhos formados ali no deserto, o deserto da vida, para que possamos reinar com Deus para sempre. Então Deus precisava ter o quê? Filhos fortes, filhos bem dotados, treinados, capacitados pela luta, pela vida e por todas as coisas. Então, meu querido, quando nós murmuramos da luta, quando nós reclamamos porque estamos passando um momento difícil, saiba que Deus está no propósito, que Deus tem um plano nessa situação, para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos evoluir, para que não possamos ficar acomodados, tá? E aí, Deus também no livro de Gênesis queria mostrar que ele iria formar um povo, e Deus começa com um homem simples, Deus começa com um homem temente a ele, que era um homem chamado, tanto ele fez com a vida de Noé, como também fez na vida de Abraão. E Abraão foi
foi a principal fonte de Deus começar o seu povo, porque até em Noé a gente vê ali Deus mantendo as pessoas, Deus trabalhando ainda nas pessoas, mas quando chega em Abraão, Deus diz assim: olha, Abraão, eu tenho uma promessa para a tua vida, eu vou fazer de você uma grande nação. Então ali começou a terceira fase do livro de Gênesis, que era o que? Deus criando o seu próprio povo, tá? Então Deus estava formando ali. E quando Abraão olhava para dentro da sua casa, ele via uma mulher estéril que não podia gerar filhos. Como ele ia produzir, como ele seria uma nação, se dentro da casa dele, a mulher dele tinha um problema muito sério de esterilidade, ela não podia gerar filhos. Então, queridos, nesta tarde eu quero dizer que Deus, ele pode fazer milagres aonde não há possibilidade. Então, o livro de Gênesis está dividido em 3 partes: a criação, Deus se revelando qual seria o plano dele para mim, para você, a humanidade. Então, quando a gente olha para aquela árvore lá no Jardim do Éden, não é porque Deus estava brincando, não é porque Deus estava ali querendo se aparecer, ou porque deu tudo errado, o homem acabou pecando e deu tudo errado. Não, Deus estava preparando o homem, Deus estava preparando a humanidade, Deus estava... E até os dias de hoje, Deus continua nos preparando. Hoje, a única vantagem que nós temos é que já temos a manifestação do Filho, né? Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou na cruz. Então o plano de Deus continua vivo, continua presente na nossa vida. O que cabe a mim, o que cabe a você é estudar cada vez mais, é aprender mais sobre Deus, é se fortalecer e saber que Deus está no controle de todas as coisas, e eu e você fazemos parte do povo de Deus. Até a próxima aula, porque nós vamos tratar aqui agora vamos falar um pouquinho sobre a forma e a maneira como Deus fez a criação de todas as coisas. Um forte abraço e eu espero você na próxima aula. Até lá, que Deus te abençoe.